Quantos minutos tem de lá para cá? Uma hora, né? Mas a gente vê de um minuto ou de segundo. A gente não vê. Eu pergunto para você, você vê? Quando eu desço ali, é que eu acordo. Quer dizer, o poder de Deus tão grande que desce no carro e começa o Deus usar ele e eu. Vamos dizer, é duas forças que se encontram. E é muito importante. Vigia. Quem está aí atrás aí, o Barbosa, fique de pé. Esse Barbosa aqui, ó. Cadê aquele rapazinho? Então, olha, esse rapaz aqui, ele é mensageiro. Mas quando eu vi ele era aleijado debaixo de duas moletas. Chegou para a cadeira de roda, não? Não, mas é aleijado mesmo. E largou as moletas, aceitou Jesus, Deus tirou ele das moletas e ele sarou, e hoje, além dele ser crente, ele é mensageiro titular. Pode ver que o casquete dele é azul. Ele é titular de região. Que região que ele está? Itapecerica. Itapecerica? É. Nossa, que beleza. Precisa ir lá, né? Itapecerica é uma igreja, é uma cidade aqui, pegada, igreja boa, grande, igreja própria. Onde eu trabalhei bastante ali. Vi muita graça de Deus. Então eu vim aqui mais para marcar que a partir de quarta-feira, depois da ceia, quarta-feira vai ser a ceia, na outra quarta-feira, eu não vou deixar para depois não, vai ser na outra. A gente tem que confiar. Ah, mas acontece que vai ter a ceia quarta-feira, aí segunda, terça, quarta, fica muito em cima, não fica não. Deus vai dar força, a gente vem. Quem concorda, levante as mãos. Mas fica cansado, Deus tira a canseira. Eu conheço a palavra de Deus. Nós ouvimos coisas ali de João. Esse João aqui fica de pé. Olha para o povo lá. Senta aí. Eu conheço ele há muito tempo. Ele recebeu um milagre em um circo. Você lembra a pregação que eu fiz? Não? Não lembro. Não lembra? Não lembro. Muito tempo, né? Eu lembro mais ou menos. Eu falei já para você. Foi num circo aqui em Piraporinha. Eu fui quantas vezes no circo? Desculpa, mas não lembro também. Tem muito tempo, eu não Você lembro. não lembra? Não consigo lembrar. Muito tempo. Eu deixei de ir lá porque não cabia o povo. Eu era expulso do circo. Porque os donos não queriam mais. Porque era gente demais, dava até problema. Nesse culto aí, foi muito forte. Não estava lá, não? Não sabe. Mas tu ouviu falar. Bom, então nós estávamos comentando o João. O João tem testemunho que é difícil mandar ele falar. É difícil porque, por mais crente que ele seja, por mais que ele fala, é tão forte, que é difícil você acreditar como Deus quer que acredite. Falei certinho? Não dá para crer. Eu mesmo pediria perdão a Deus, porque era para me crer muito mais. Vem aqui, João. Eu não vou deixar ele falar, que ele vai falar demais. Eu vou deixar fazer um trabalho bom. Você tem olha para cá, ele tem uma qualidade de crença que nós precisamos ter uma parte. Como é que você ficou crente assim? É buscando, né? Buscando e confiando sem ter dúvida. Não pode ter dúvida.
Tem que orar, buscar e acreditar que já receber. Não é será. Deus não é será. Deus é sim. Por exemplo, entre nós que está aqui, ele deve ganhar em primeiro lugar. Eu não sei se eu coloco eu no meio também, porque é muito forte. Não é muito fácil você ter uma dor de dente, uma dor terrível, um problema grave, e você, por conta própria, se lembrar de Deus, meter a mão no bolso, pegar um frasquinho de óleo santo e se ungir. O que aconteceu? O que você teve? Eu fui fazer compra, eu fui de ônibus, fui de manhã cedo. Depois, quando eu terminei de fazer as compras, já era mais ou menos meio-dia, e eu me deu fome. Passei numa padaria e vi umas coxinhas muito bonitas. Eu não como, gosto de massa, mas me deu fome, deu vontade de pegar aquela coxinha e eu comi. Sentei, comi, paguei e saí. Quando eu estou andando na calçada com a sacola na mão, eu vi um senhor com a barraquinha vendendo café e eu tomei um cafezinho. Aí tomei um cafezinho e cruzei para o outro lado da calçada. Aí eu estou andando com a sacola na mão, me veio uma tontura, mas eu ia cair mesmo, Me deu uma tontura. Me deu uma tontura que eu vi que eu ia morrer, peguei a lição do Senhor, deixa eu morrer. Ele teve como um desmaio, um ataque. Falei, Senhor, não deixa eu morrer não. Peguei o lição aqui, passei na língua, sai espírito da morte, sai. Na memória eu curei, Aqui é onde está o problema. Só tiro do corpo quando eu vou dormir. E como é que você adquiriu tanta fé para o óleo? Já do Senhor que me ensinou a ter fé. É o Senhor, a sua humildade, a sua fé, a garra que Deus me deu, que joga em cima da gente também. Ainda mais que eu vivo andando dos pés do Senhor. Mas é que você tem uma fé que chega a me abalar, né? Aí você pegou o frasquinho que estava no bolso. Estava no bolso, só que me ungi depressa e repreendi. Mas antes de eu terminar de falar, e fez o quê? Quando eu acabei de me ungir e pedi para Deus deixar eu morrer, e antes de eu terminar de tirar a mão da cabeça, saiu tudo. Fiquei limpo. E sentia forte. Quando você tocou o azeite, curou na hora. Desapareceu na hora. Porque eu curei com fé, ó. Você já pensou se os crentes tivessem essa regalia, esse poder? Mas tem. É nós é que fugimos da presença de Deus. É quase 7 anos enterrado no Monte Santo, irmão. Quase 7 anos enterrado no Monte Santo. É impressionante. Mas saiu na hora. Na hora, não tirei nem a mão da cabeça, não deu tempo de tirar a mão da cabeça, a desapareceu tudo. Mas o que foi o negócio da garganta outra A vez? garganta foi ontem. Eu fui para o Imbura, para o culto, foi uma maravilha. Peguei a moto e vim embora. Quando eu cheguei aqui, eu estacionei a moto, fui subindo para casa, me deu uma dor na garganta aqui no ouvido, parece que entupi tudo. Aí eu cheguei em casa, abri a porta e entrei. Quando eu entrei, peguei o óleo santo, aí peguei, e me ungi aqui, em nome de Jesus Cristo, saia, fui um pouquinho na língua e engoli. Não, você mesmo, curou. Você mesmo, em nome de Deus, disse, saia! Eu mesmo, em nome de Deus. E saiu. E não foi uma vez só, não. Nem eu sei contar as vezes que Deus me abençoou. Nem sei contar, muitas vezes, irmão. É incontável. Do jeito que ele conta, a gente tinha vontade de espalhar para o povo o teu mesmo milagre. Quem é crente, levante as mãos. Eu também sou a mesma crença. Eu já falei, comentei com o senhor algumas vezes, que eu tenho medo de dar meu testemunho, que é muito forte, eu não sou de mentira. Eu falo aquilo que é real. E às vezes tem pessoas no meio da igreja que podem duvidar, e está duvidando contra o Espírito Santo, e aí a pessoa corre risco de vida. Eu tenho um pouco de medo, né? Chega para cá, Ronaldo. Eu vou ler aqui. Eu falei 9, né? É Lucas 9,14, né? Se não me engano. 9,14. Parece que é. Abre aí a Bíblia. É melhor pegar o papelzinho, confira assim. Confira assim. Não precisa conferir, não. Ele vê. A primeira multiplicação dos pães. 9,14. A missão aos 12. A missão aos 12. A missão aos 12. Tem Herodes, o carta a João Batista, 7, versículo 7. A primeira multiplicação dos pães. A confissão de Pedro. Não. Não, depois do papel, senhor. Eu não falei para você. É uma coisa muito simples, mas eu quero falar. E até em homenagem a você.
vou falar e você vê. É sobre um milagre que está na Bíblia. Uma coisa muito grave sobre um menino epilético. 37, 937. Então estava certo, 37. Por que você não achou? Você não procurou? O jovem lunático. A palavra lunático, o que é? Lunático é atrapalhado, doido, débil mental. Lunático vem de débil mental. Então a Bíblia fala que era um menino lunático, também fala em outras palavras também. Fala que ele era possesso. O que eu falei? Possesso. Eu senti de Deus de falar isso com ele. Era um homem crente no meio dos apóstolos, crente de verdade. Ele se converteu, mas ficou com esse problema na família. Ele nem se converteu, estava se convertendo. Começou a ir na igreja e o menino começou a ter desmaio. Assim que chegava na igreja, quando começava o culto, já o espírito mal pegava ele e convulsionava, tirava o sentido. É impressionante. Então esse pai, ele lutou muito com esse menino. A gente vai ler direitinho. Vai ser um culto bom. O menino era endemoniado. Então o pai já tinha procurado todos os recursos. Pela leitura vocês vão ver que o pai lutou para curar o menino. Mas era uma legião tão forte de demônio. Vocês vão ver a história. Pode ler. Os irmãos ainda mais do Senhor. Amém. São Lucas, capítulo 9, versos 37. Cura de um jovem lunático. Referência em Mateus 17, 14 e 21. Aconteceu no dia seguinte. Para devagar. A cura de um menino lunático. A cura de um jovem lunático. Aconteceu no dia seguinte, que descendo eles do monte, lhe saiu ao encontro uma grande multidão. E eis que um homem da multidão clamou. Ele desceu Jesus desceu do monte. Isso, uma grande multidão acompanhou. Isso. E eis que um homem do meio da multidão clamou, dizendo: Mestre, peço-te que olhes para meu filho, porque é o único que eu tenho. Eis que o espírito o toma, e de repente clama. O espírito mau se apodera dele, convulsiona, derruba ele chega a se urinar, se obrar também, fazia tudo na roupa. E se batia de uma tal maneira, rigia os dentes, mordia a língua. Tudo está escrito. Eis que o espírito o toma e de repente o despedaça até escumar, e só larga depois de o ter quebrantado. Então roguei aos teus discípulos que expulsassem esse mal, e eles não puderam. Jesus respondendo, disse: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco e vós sofrereis? Essa palavra de Jesus, ela chega a ferir até a gente. Porque quando ele falou geração incrédula e perversa, nós estamos no meio. Porque ele vai dizer assim, ou geração Jesus, ou geração incrédula e perversa. Até quando eu estarei no meio de vocês e acontecem essas coisas? Então ele quis dizer, se eu estou no meio de vocês, não pode acontecer
nada de mal. Fale amém. Glória a Deus. A verdade é que é essa daí, vai. E Jesus respondendo disse: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco e vós sofrereis? Tragam aqui o menino. Está dizendo, sofre por quem quer. Tragam aqui o garoto. E quando vinha chegando, o demônio o derrubou e o convulsionou. Quando ele disse, traz o menino aqui, na mesma hora o demônio agitou e derrubou. E o menino caiu no chão se batendo, mais ou menos que nem quando se puxa o pescoço de um frango. Ficou se batendo. Todo mundo olhando. Vai. E quando vinha chegando, o demônio o derrubou e o convulsionou. Porém, Jesus repreendeu o espírito imundo, curou o menino e o entregou a seu pai. Aleluia. Todos pasmavam da majestade de Deus, maravilhavam-se todos de todas as coisas que Jesus fazia, e disse então aos seus discípulos: ponde-vos essas palavras em vossos ouvidos, porque o Filho do Homem será entregue na mão dos homens. Mas eles não entendiam essa palavra que lhes era encoberta, para que não a compreendessem, e temiam interrogá-lo acerca desta palavra. O menino caiu no meio do povo e deu trabalho. Daí Jesus pegou e expulsou. Lê mais aquela outra parte. Na leitura de 14 de Mateus, Não é na sequência, não? não ficou mais explanado aqui essa parte. Mais aberta a leitura. Deixa eu falar do meu jeito, que é mais fácil para eu entender. Aqui a leitura aí ficou feita. Quando eles desceram do monte, o homem desceu também, o pai do menino. Eu que estou pensando, devia estar no monte também. Só que Jesus desceu do monte e veio uma grande multidão. Aí formaram um culto grande. E no meio do culto, teve como se fosse uma contenda, uma briga. Vamos que Jesus estava chegando. E teve uma contenda. A ponto de Jesus perguntar: o que está acontecendo aí? Vocês se reuniram para melhor ou pior? Por que estão brigando? Jesus falando, todo mundo olhando. Aí um fariseu gritou de lá que era uma mentira aquela doença do menino. Fariseu quer dizer pessoas do mundo sem crer em Deus. E o fariseu falou: eu já tenho vindo aqui algumas vezes e eu vi os apóstolos orar para o menino. Eles expulsam, no outro dia o menino torna a cair. Então tem alguma coisa errada. Eles não expulsaram, como é que o menino caiu outra vez? Nessa altura, Jesus não tinha chamado ainda o menino. Eu estou explicando. E Jesus escutando, vendo os fariseus condenar o pai do menino, querendo dizer que era mentira. Eles disseram: eu vi várias vezes e acompanhou e vi. Eles oram, o menino cai, mas nunca cura. Então isso é uma falsa.
Mas o homem gritou de lá: esse meu filho, ele desmaia, cai na água, cai no fogo, tem marcas de queimadura no corpo, cai por cima de pontas de pau, se fere. Eu venho sofrendo há muito tempo com esse menino. É uma coisa que vem e pega e derruba. Por isso que ele falou: cai na água, cai no fogo, porque o demônio não marcava lugar. Aí Jesus, escutando tudo isso, aí virou e disse assim para o pai: há quanto tempo isso acontece? Ele disse que é desde pequenininho. O menino tinha demônios, acompanhou o menino. Aí Jesus foi e disse assim: traz aqui o garoto. Quando ele disse assim, traz o menino, o demônio pegou e manifestou. Não queria que o menino viesse. Foi um pandemônio. Você não estava lá, mas a gente entende. Espatifou. Aí foi quando Jesus pegou o menino e orou na cabeça. E ordenou que aquela legião de demônio saísse. E os demônios saíram e o menino ficou como se tivesse morto, a ponto de alguém olhar de lá e dizer: ele morreu. Foi muito forte. O menino ficou esticado no chão, toda a multidão olhando. Isso aqui está na Bíblia, uma coisa séria. Eu vou ler tudinho para vocês verem. Agora Jesus pegou o menino já curado, levantou e entregou para o pai, mas disse assim: geração incrédula e perversa. Ele brigou com o povo que estava ouvindo: vocês são uma geração incrédula e perversa. Até quando eu estarei convosco e vos sofrerei? Quer dizer, que você está entendendo, né? Ele quis dizer: você sofre o que quer. Se crê em Jesus, como manda a Bíblia, se dá direito de acreditar, não tem sofrimento nenhum. Por isso que Jesus disse assim: ô geração incrédula e perversa, até quando eu estarei no meio de vocês e vocês com sofrimento? É vergonhoso para nós, né? De dizer que todos nós sofremos com o que quer. Foi nessa hora que ele traz o menino e curou. Aleluia. O povo ficou espantado. Todo mundo olhando. Só que os apóstolos estavam presentes e não vi agora de terminar o culto para chamar Jesus dos bastidores ao lado para fazer uma pergunta. Veja a pergunta que eles queriam fazer. Reuniram Jesus e disse: mestre, nós somos apóstolos e a gente queria saber por que nós não podemos expulsar. Aí Jesus respondeu: vocês não puderam expulsar porque a fé de vocês foi pequena. Está escrito: por causa da pequenez de vossa fé. Está vendo? Então, se a pessoa abrir o coração para Deus, descobre as ciladas do demônio. O menino que caiu no fogo, na água,
deu muito trabalho para o pai, agora está completamente curado. Só que os discípulos perguntaram: por que nós não podemos curar? Aqui é onde está a força da pregação. Ele disse que a fé foi pequena, mas não foi só isso não. Por causa da pequenez de vossa fé. Mas tem mais. Essa casta de demônio não tem uma. Essa casta de demônio só sai com poder de jejum e oração. Para quem quer pregar o evangelho para o povo dos homens, é uma maravilha ouvir isso aí. Para vocês se prepararem. Quem prega a palavra de Deus, quem pretende vencer na vida, tem que ser inteligente. É o que Jesus acabou de falar. O nome dessa doença é uma casta de demônio, que só sai com poder de jejum e oração. Quer dizer que mesmo a pessoa orando, o menino ainda podia ficar caindo, né? De vez em quando caía, já não pegava. Para não cair mais, tem que libertar de vez. A casta de demônio tem que sair e a pessoa tem que colocar a vida em ordem. Aleluia. Quem entendeu a pregação, levanta a mão. Ela é própria para pregador da palavra de Deus. Quando Jesus disse: ô geração incrédula e perversa, até quando eu estarei convosco e vocês sofrerão? Ele quis dizer: vocês sofrem por quem quer. Aqui para nós, ele fica um pouco envergonhado, porque realmente Jesus tem razão. Se a gente abrisse a mente, a gente não aceitava essa palavra de fracasso. Tem que curar. A pessoa está endemoniada, ela tem que curar. Tem que partir para cima, falar, explicar, ensinar a pessoa a se preparar no jejum e na oração, para cumprir a palavra que diz: essa caça de demônio só sai com poder de jejum e oração. Pode ler. Essa interpretação. Começa a ler do começo para a gente entender. Essa interpretação está no livro de Mateus 17, 14. Nós lemos lá. Porém, aqui diz: a cura de um lunático. Referência a São Marcos e São Lucas. E quando chegaram à multidão, aproximou-se dele um homem, colocando-se de joelho diante dele, dizendo: Senhor, tem misericórdia de meu filho, que é lunático, sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e muitas vezes cai na água. E trouxe-o aos teus discípulos, mas não puderam curá-lo. Jesus respondendo disse: ó geração incrédula e perversa, até quando eu estarei convosco? Quer dizer que vocês estão ouvindo uma pregação das mais fortes da Bíblia. Está falando claramente que é uma força muito grande. Pode ler. Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei eu convosco? E até quando vós sofrereis? Tragam-me aqui o garoto. Respondeu Jesus, e repreendeu Jesus o demônio, que saiu do menino, e desde aquela hora o menino sarou. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus, em particular, perguntaram para Jesus: disseram: por que não podemos nós expulsá-lo? Podemos curar? Jesus então lhes disse: por causa da vossa pouca fé. Fé pequenina, porque em verdade vos digo que, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para colar, e ele há de passar. Se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, é muito pequeno o grão de mostarda, já é o suficiente para mandar uma montanha mudar de lugar. Jesus ensinou direitinho. A fé remove montanha. Para o culto dos homens foi uma grande
mensagem, Hein? palavra maravilhosa. Maravilhosa, por conta dos homens. Para eu que comecei minha missão, pequeno, novinho, rapazinho, menino, enfrentei os maiores problemas do mundo. Está vendo? Você pode ver. Porque em verdade vos digo que se tiverdes fé, como um grão de mostarda, direis a esse monte, passe daqui para colar, e ele há de passar. Aí entra o testemunho do João. Ele dizer que a doença desapareceu. Desapareceu. É Na certo que hora. você tem. Desapareceu na hora, na hora. Qualquer coisa, Jorge, que eu sinto assim, eu faço unção e arrependo. E não é só em mim não, viu? É em outras pessoas também. Deixa eu aproveitar que está no culto dos homens. Ele também recebe de Deus milagres muito grandes. Inclusive eu fico impressionado com respeito ao dinheiro. Ele não tem privação. Privação. Não tem sofrimento. Enquanto muita gente crente reclama que não tem dinheiro para comer, ele tem. Tem até para dar. Tem até para dar. E ele alega que não falta nada para ele. Não, É uma coisa grave que eu estou falando. Não falta nada para ele. Deus te abençoa. demais. Eu nem mereço, viu, tratamento. Eu nem mereço tratamento. É demais, é demais. Você leu a palavra toda do homem lá? Porque em verdade vos digo, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a esse monte, passa daqui para colar, e ele há de passar. Nada vos será impossível. Mas esta casta de demônios não se expulsa, senão somente pelo poder da oração e do jejum. Agora quer dizer que aí complicou um pouco. Porque Jesus mesmo falou que essa doença poderosa não se expulsa só com a oração. Precisa pegar a pessoa e doutrinar, ensinar a pessoa a jejuar, ensinar tudo direitinho, os caminhos, como que a pessoa deve fazer, só ter paciência, saber que Deus está presente. Não é? Você vê esse pedacinho. Versos 21. Mas esta casta de demônios não se expulsa senão somente pelo poder da oração e do jejum. Quer dizer, está claro aqui para os irmãos, quem veio à igreja, né? Essa casta de demônio não se expulsa só com o poder da oração. Precisa orar e jejuar. Vai. Acabou? Acabou bem. Quem entendeu, levante as mãos. Então foi assim como me tornei pregador da palavra de Deus com muita força. Foi lendo essas coisas e seguindo esses mandamentos. Você tem que orar para você poder dar. Para você dar, você tem que ter. Você tem que receber a graça de Deus. Você pode ver que na Santa Ceia diz assim: eu passo para vocês o que eu recebi do Senhor. Glória a Deus. Esse que eu recebi do Senhor, eu passo para vocês, que seria a Santa Ceia. Então nós precisamos orar. Por exemplo, a Igreja Sinos de Belém, o ministério, não dá para falar para vocês, eu falo por cima. Está na internet, né? Tá não, né? Tá bom. Por causa que ela teve uma mudança para o outro mundo. Deus fez uma limpeza total na igreja, com respeito a pessoas perturbadas, crentes fracos, ou até pessoas mentirosas do Evangelho. Deus fez uma limpeza. É tanto que hoje a igreja ela tem um crescimento fantástico.
Vocês que estão aqui, é de Caiotinho, está crescendo lá, Pernambuco, sabe? Vem aqui. Ele é mensageiro, entra aqui, de Pernambuco. Pode falar, você pode se empolgar. Irmãos, seja paz do Senhor. Amém. Graças a Deus, irmãos, lá na nossa missão lá em Pernambuco, né? Canhotinho, Belém de Maria, Caruaru e Angelim, nós temos crescido bastante. Você falou Caruaru? Caruaru é a segunda capital, né? E agora temos uma surpresa aí para a capital, do Recife, né? Com o apoio do prefeito da cidade, João Campos, que eu tive o prazer de conhecer ontem. Essa missão no norte foi levado pelo Espírito Santo ele. Uma pessoa quando vai para a missão não pode ir por conta própria. Tem que ir por ordem de Deus, pelo ministério, que é para Deus abençoar. Então, desde quando ele saiu até o dia de hoje, que Deus nunca deixou de abençoar ele. Graças a Deus a gente tem prosperado muito lá, missionário, concernente à salvação de famílias. Muitas famílias têm sido salvas lá, famílias até destruídas, mas graças a Deus que Deus tem unido. O rapazinho é de lá? É, Tiago. Já sabe orar? Já. Vem aqui. Fica aqui. Faz uma oração aqui para nós. Cumprimento esse irmão com a paz do Senhor. Amém. Vamos ficar de pé para a gente fazer uma oração. Coloque seu coração e alto levanta em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigado, Senhor, Pai, por estar aqui. Essa casa hoje, nós podemos sentir a tua presença, meu Pai, através da tua palavra santa, meu Pai. Tua palavra nos ensina, meu Pai, a melhorar. Tua palavra, Senhor, nos ensina, meu Pai, a crescer espiritualmente. Nos ajuda, meu Pai, a sermos melhores, Senhor, Pai. Glorificamos, Senhor, Pai, pela presença dessa palavra, Senhor. Senhor, Pai, que vai crescendo, Senhor, recebendo em nome de Jesus. Glória a Deus. Porque está um dia, esses irmãos vão ver você no altar normal, pregando com a multidão, fazendo grandes milagres em nome de Jesus. Aleluia! Esse mesmo Deus que usou você para orar está aqui. Seja bem-vindo. Como é o seu nome? Como? Tiago. É nome bíblico, né? É, nome bíblico. É só você que é crente na sua casa. Você é o pai de todo mundo na fé. Ele é o pai, é de Pernambuco, é Belém de Maria. Belém de Maria, Canhotinho, Angelim e Caruaru. Belém de Maria, Canhotinho, mas o quê? Angelim E Caruaru. E Caruaru. E você está feliz? Eu lembro como hoje, quando eu orei para ele viajar, eu sabia que Deus ia abençoar. Hoje, ele é um líder no norte. Tem várias igrejas, né? Quantas tem? São 4. São 4 igrejas na direção deles. Então vocês que estão aqui no culto dos homens, precisam pôr na cabeça de se levantar. Põe desejo. Deus vai lhe botar desejo de você orar. Procure a gente, você vai melhorar. Vindo aqui. O culto dos homens, o James não está aqui, né? Tem o Ronaldo também, porque eu vou pegar a campanha de quarta-feira. Estou no culto dos homens, para não ficar pesado, de vez em quando eu não vou vir. Mas assim que eu puder, eu estou aqui. Eu vou fazer campanha da libertação. Vai estar muito animado, você vai ver. Você vai ter a Ananélia entupida de gente. Aleluia! E com a ajuda de Deus, vocês vão ver eu arrancar ali, ó, cadeira de roda da mão da pessoa. Não é a primeira vez. Eu pegar de ovelha, glória a Deus! Esse ano, missionário, faz 10 anos que a missão foi fundada lá em Canhotinho. Inclusive, nós trouxemos umas fotos do ministro Nelson, do trabalho lá, dos 10 anos feito, trabalho de batismos,
trabalho de igreja, trabalho de rua, em Alagoas também, que é o estado vizinho. A igreja está unida. Graças a Deus. Maravilha. Mas rapaz, você deu sorte, Deus levantou você, não foi? Deus levantou esse rapaz, é do nosso meio, era um menino do nosso meio. Deus levantou. Seria a mesma coisa com o caso do doutorzinho. O nome dele é Marcos, o doutorzinho. Menino abençoado, viu? Queria que levar ele para a missão, porque Deus tem plano forte com ele. Eu tenho com muita gente. Fale graças a Deus. Graças a Deus. O menino orou aqui, que é para bastante testemunhar. O povo, quem está aqui, vai lembrar de você, que é tudo obreiro. Cada um representa a igreja, o ministério. Fale amém, pode para o seu lugar. O que está faltando aqui? Vem para cá para o seu lugar. Fale graças a Deus. Irmãos, olhe para cá, para você. Aprendam a orar a Deus e pedir para Deus inteligência. É Deus que dá sabedoria. O homem mais sábio do mundo, nos meios intelectuais, no mundão, segundo as histórias, o homem mais sábio chama-se Salomão. E ele foi rei. E quando ele foi eleito a rei para dirigir o povo, ele teve medo. Ele achou fraco. Mas ele não é inteligente. Ele é todo inteligente. Era o homem mais sábio. Mas mesmo assim, ele se achou fraco. Foi quando ele se chegou a Deus e cumpriu-se a palavra. Chegai-vos a Deus e Deus se chegará a vós. Resistir o mal e o mal foge de vós. Então Salomão se humilhou e buscou a Deus. E Deus deu para ele sabedoria. Vejam bem, para nós terminar. Deus fala com Salomão. Primeiro Deus levantou ele com força na direção de igreja, construção, de templo, coisas grandes. E ele deu conta do recado. Ele foi fiel a Deus. E no final da campanha dele, a Bíblia diz que Deus se alegrou muito com os trabalhos dele. A missão dele foi mais que provada. O próprio Deus diz: eu me alegrei, Salomão, com as tuas obras. A igreja cresceu. Preste atenção. Então esse homem sábio, quando foi para ele pegar a cadeira de rei, ele teve medo. Mas ele não é sábio, ele não é inteligente. Disse ele: eu sou inteligente, sou sábio, mas eu sou homem, sou um ser humano normal, preciso de Deus. Amém. Ele que falou que precisava de Deus. Então Salomão se chegou a Deus, e Deus se chegou a ele. E hoje a história de Salomão é muito grande. A Bíblia diz que Salomão teve poder de Deus para fazer tudo corretamente na igreja, na administração. Deus abençoou e ele fez uma grande obra. No final de tudo, o próprio Deus diz para ele: eu me alegro, Salomão, pelas tuas obras. Estou feliz com você. Deus falando com ele: Salomão, eu estou contente. Eu sou o Senhor teu Deus e eu estou feliz com você. Peça-me qualquer coisa especial, alguma coisa que você quer que eu faça, que eu estou pronto para lhe ajudar, porque Deus viu nele coragem e fé. É o que Deus está colocando nos homens aqui. Vocês têm que sair daqui com fé e coragem, falar que vai vencer.
corta o dedo e a doença sai. A fé que ele tem. O caso de Salomão é uma coisa assim. A Bíblia diz que Salomão, com toda humildade, que ele era rei, mas era humilde porque ele se humilhou diante de Deus. Ele pediu vitória a Deus e Deus deu. Tudo que era errado na casa de Deus, lembrei do Nelson, Deus consertou tudo através da pessoa de Salomão. E Salomão se alegrou, porque alegrou o coração de Deus. Então Deus está nos vendo agora e está nos abençoando. Os irmãos que querem pregar a palavra, querem vitória na vida, cria fé e crê que Deus nunca vai lhe desamparar. Aleluia. Deus aparece de noite para Salomão. Escuta essa. Aí Deus disse para ele de noite, ele ouviu uma voz: Salomão, Salomão. Ele diz: eis-me aqui, Senhor. Deus vai e fala: pede-me o que queres que eu te faça. A Bíblia diz que ele respondeu de grande benevolência. O que quer dizer benevolência? Toda fé. Ele falou empolgado. Quando Deus disse para ele: pede-me o que queres que eu te faça. Se ele fosse um crente duvidoso, será que tem algum duvidoso aqui ou na internet? Precisa tirar dúvidas e seguir a Deus para valer. Essa palavra que eu estou dando aqui, não há dúvida nenhuma. Deus falou com Salomão: pede-me o que queres que eu te faça. Ele respondeu de peito empolgado: Senhor, eu não quero nada material. Era crente mesmo, né? Aleluia. Não quero ouro, não quero prata, mas tu me levantaste. Tu tem colocado o ministério nas minhas mãos. Eu preciso dar conta, Senhor. Eu preciso de ajuda. Ajuda sim espiritual. Me ajude, Senhor, para que eu possa levar a tua palavra com amor e continuar essa jornada. A Bíblia diz que ele se humilhou e disse: eu não quero nada, mas eu queria que Deus me desse sabedoria. Quem quer sabedoria, levante a mão. Sabedoria de Deus. Dá-me sabedoria, Senhor. Quando terminou essa visão, ele era outro homem. Ele era o maior sábio. Eu vou aproveitar e falar no caso das mulheres, porque faz parte. Assim que aconteceu, no outro dia, ele foi sentar na cadeira de rei. E na cadeira de rei, no primeiro dia, ele pegou o primeiro problema, que foi grave. Quando ele sentou na cadeira, no palácio, ouviu-se um barulho, uma gritaria. E os soldados do palácio e todos que estavam ali ouviram também. Era uma gritaria de duas mulheres que estavam se descabelando, querendo morrer, dando trabalho. Esse caso é muito importante. E justamente no dia que Salomão sentou na cadeira, a mulher apareceu na rua. Mandaram os soldados ir lá ver o que era. Chegou lá, era falar. Eram duas mulheres prostitutas que tiveram filhos a mesma noite. Mas calhou, sem querer, uma
deitou por cima do filho, sem perceber, e matou. Ela matou o filho sem ver. Mas ela, quando viu que tinha matado o filho, ela teve essa ideia terrível de pegar a criança morta e colocar para sua companheira e pegar viva para ela. Quem entendeu, levante as mãos. Quem entendeu? Ela pegou a criança morta, pôs para sua companheira e pegou a criança dela e colocou ali. Isso é um caso grave que não dá para resolver sem a presença de Deus. Só que a presença de Deus resolve tudo. Fale, Deus é Deus. Deus é Deus. Salomão mandou as mulheres entrar. E aí Deus usou ele com sabedoria. Porque ele não ia fazer aquilo. Ele mandou pegar a criança assim. O soldado pegou na perna de um, seguraram assim. E mandou o soldado vir com a espada. Ele arrancou a espada e disse: eu vou partir a criança no meio e vou dar metade para cada uma. Porque vocês estão teimando que as duas são mãe da criança. Se duas pessoas retornam de um só objeto, tem que dividir. Que é uma só criança, as duas é mãe. A outra tinha morrido. Quem está entendendo, levante as mãos. Então Salomão disse: resolveu o problema, eu vou dar metade para cada uma. É claro que nós aqui na pregação estamos falando, mas todo mundo está sabendo que era Deus usando ele como sabedoria. Com certeza ele não ia fazer isso. Quem está entendendo? Ele estava sendo sábio, inteligente. Usou da inteligência. E quando pegaram a espada para dividir a criança, para dar metade para cada uma mulher gritou, desmaiou: não mate meu filho. É forte, né? Não mate meu filho. Se é para matar, então dá para ela. Eu sou a mãe, ela que matou o outro. Mas já que ela está teimando, então dá para ela. Prefiro ver meu filho vivo. Aleluia. Aí a mulher ficou nervosa e disse: não, agora nem eu e nem você, eu quero minha metade. Já descobriu. Quem já sabe quem é a mãe, levante as mãos. O que aconteceu lá no palácio. Todo mundo viu e descobriu a verdade. Pegou a criança viva, deu para a mãe verdadeira, e a outra, levou suas chicotadas e foi presa. Então está aí. Nosso Deus, ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Eu quero, em nome de Jesus Cristo, agradecer a Deus a este culto. Foi bom, Nelson? Uma reunião. Eu vim para abrir a campanha. Fala o nome da campanha. Libertação. Libertação. É uma campanha de libertação que eu vou começar aqui na Nera depois da ceia. E você pode fazer. Falem graças a Deus. Quem é que está a primeira vez no Conto dos Homens? Só o rapazinho da Bahia? Você? Você está a primeira vez? Fique de pé para eu ver. Vem aqui. Eu estava vendo esse menino. Agora que está com o Alexandre. Eu achei ele um pouco parecido com aquele que era bem amigo do Cláudio, amigo teu. Aquele golzinho. Qual é o nome dele? Ah, vocês dois estão juntos? Desde benzinho. Vocês estão a primeira vez? Afirma na igreja que nós estamos num mundo terrível. Né? Ele é lá de Santo Amaro. É de Santo Amaro, né? Vocês vão dizer que amanhã tem